Olá, terceirão. Moin. Tudo alles? Começamos a apostila nova, apostila 10, com revisão de conteúdos do ano passado. Geometria analítica. Nossa primeira revisão trata da reta. Então nós temos aqui uma reta, a reta R. Ela tem uma inclinação aqui em relação ao eixo X. E essa então é a inclinação dela, aqui dada pelo ângulo alfa, ok? Esse alfa tem uma tangente, e essa tangente é chamada de coeficiente angular. Então a inclinação é alfa e o coeficiente angular é a tangente desse ângulo medido no sentido anti-horário, ok? Vejam aqui que com dois pontos conhecidos, x0, y0, x1, y1, nós formamos aqui um triângulo retângulo. E aí nós temos aqui y1 menos y0, que é um cateto, x1 menos x0, que é o segundo cateto, e essa tangente, então, vai ser o coeficiente angular. Importante ressaltar que, se a reta for vertical, em relação aqui ao sistema, ela não terá coeficiente angular, porque 90 graus não tem tangente. Se ela for horizontal, o coeficiente angular é 0. Muito importante isso aí, certo? Então, toda reta tem uma inclinação. Essa inclinação aqui é um ângulo menor que 90, portanto a tangente é positiva. Se o ângulo for maior que 90, a tangente é negativa. Certo? Por exemplo, tangente de 120 graus é menos raiz de 3. Isso também é importante lembrar. Ângulos até 90, tangente positiva. Ângulos maiores do que 90, tangente negativa. Então, aqui está esse coeficiente angular M. Com esse coeficiente angular, certo? E um ponto conhecido, apenas um ponto conhecido aqui, y0, x0, a gente tem a equação fundamental. É a mesma situação daqui, só que agora nós não conhecemos x1 e y1. Eles ficam representados por x e y. E o outro ponto nós conhecemos. Então, isolando aqui y menos y0, igual a m vezes x menos x0, nós temos a equação fundamental, que é aquela que dá origem às outras equações. Que já é o nosso próximo tema. Observem, aqui já se fala de reta de equação reduzida. O que é a equação reduzida? É a equação que resulta desse cálculo aqui anterior, certo? E aí a gente faz as continhas com os números, menos x e y, que não serão números, certo? E a gente isola o y nessa expressão, e o y fica sozinho. E do outro lado vai ficar uma expressão de primeiro grau em função de x. E aí você já vai ter aqui o coeficiente angular direto, junto com o x, e aqui um outro termo, o termo independente, que se chama coeficiente linear, que é o ponto 0q. Ou seja, se você bota 0 no lugar de x, isso aqui desaparece e fica y igual a q. Não é verdade? Então esse é o ponto de intersecção com o eixo y. Então, no caso da reta reduzida, você tem o coeficiente angular prontinho e o coeficiente linear prontinho. Basta deixar y isolado. Ok? Essa é uma grande lembrança para vocês, né? Muito bem. Além disso, nós vamos recordar aqui de algumas formulecas. As posições de duas retas. Então, nós temos aqui uma reta R, na forma reduzida, representada por m de r, x mais q de r. E uma reta S, representada por m de s, x mais q de s. Vejam só, se essas duas retas forem perpendiculares, o produto dos dois coeficientes angulares tem que dar menos 1. Tá legal? É mais fácil se vocês entenderem a seguinte frase. O coeficiente de uma é o oposto do inverso do coeficiente da outra. Oposto quer dizer mudar o sinal. Inverso quer dizer inverter. Então, por exemplo, se você achar coeficiente angular da reta R
igual a 3. O coeficiente angular da reta S vai ser menos 1/3. 3 e menos 1/3. Menos 1/3 é o oposto do inverso de 3. Muda o sinal e inverte o número, certo? Se elas forem paralelas distintas, obviamente elas terão a mesma inclinação e obviamente a mesma tangente e obviamente o mesmo coeficiente angular, ok? Sem problemas. Aqui é que vocês precisam tomar cuidado, porque se uma tem tangente positiva, a outra tem inclinação maior que 90 e a tangente é negativa, certo? Se elas forem paralelas coincidentes, elas têm o mesmo coeficiente e o mesmo coeficiente linear, tá? Desculpa aí que o cursor me enganou aqui. Então, se elas são coincidentes, elas vão ser iguaizinhas, tá? Elas vão ser iguaizinhas. Paralelas, só o mesmo coeficiente angular, paralelas distintas. Paralelas coincidentes, iguaizinhas. M igual, Q igual. Perpendiculares, oposto do inverso, ok? Uma outra fórmula que a gente estudou ano passado foi a distância de ponto à reta. Aqui vocês conhecem o ponto de coordenadas x0 e y0 e conhecem uma reta agora na forma geral, ax mais by mais c. Não dá para enxergar o c aí, certo? Essa equação aqui é chamada equação geral. É quando todos os valores daquela equação fundamental inicial ali são calculados e jogados para o primeiro membro. E aí você tem A, B e C. E o y não está isolado, certo? E aí você usa essa equação, por exemplo, 3x mais 4y menos 1. Aí você bota aqui os valores do A, do B e do C. E você vai ter um ponto cujas coordenadas você coloca, ao invés de x e y, você coloca as coordenadas desse ponto. Por exemplo, menos 1 e 0. Certo? Isso aqui é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, que são esses dois valores aqui, ó. Beleza? E aí você vai ter a distância desse ponto aqui até aquela reta ali. A distância sempre é assim em ângulo reto. Ok? Então essa é a fórmula para a distância de um ponto até uma reta, também estudada no passado. Cabe vocês, né, buscarem esse material aí para terem apoio de pesquisa e também auxílio de exercícios resolvidos, etc, etc, etc. E o último item é a equação da circunferência, ok? A equação da circunferência também se origina do teorema de Pitágoras. Observem aqui o cursor, que ele vai formar aqui, ó, um ângulo reto, e aqui se tem um triângulo retângulo, certo? E aí você vai ter x menos a, aqui onde está o cursor está o x, então vai ficar x menos a, que é esse pedacinho. E aqui você vai ter y menos b. Y menos b é esse pedacinho aqui. Então esses são os dois catetos novamente, como na situação anterior. E a hipotenusa desse triângulo retângulo, então aqui você tem x menos a. Aqui você tem y menos b. E a hipotenusa desse triângulo retângulo é o raio da circunferência. Por isso a equação da circunferência é dada por x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Teorema de Pitágoras de boa na lagoa. O x e o y você não conhece. O a e o b são necessariamente as coordenadas do centro. Ok? Muito bem, vocês vão agora ser convidados a tentar responder as questões que foram propostas e a gente vai ver na próxima aula o que vocês conseguiram acertar com a correção. Aqui vocês têm o seguinte, vejam bem. Esse coeficiente angular aqui é pequeno, pois é quase paralelo ao eixo, né? Esse coeficiente angular aqui é um pouco maior. Esse aqui parece aparentemente maior que o primeiro e menor que o segundo. E esse aqui, como a reta está inclinada para cá,
o ângulo é maior que 90. Sempre lembrando, o ângulo é anti-horário. Então esse aqui é negativo. Estou contando isso para vocês tentarem responder a primeira questão com essa ajuda. Esse aqui não está, a inclinação é pequena, a inclinação é um pouco maior, a inclinação está entre as duas anteriores, e aqui a inclinação é negativa, é maior do que 180, então a tangente é negativa. Então esse aqui com certeza é o menor coeficiente angular de todos. Beleza? Gente, procurem fazer as questões, tentem interpretar o que se pede. Elas estão em nível de terceiro ano, você já tiver esse conteúdo ano passado. Se tiverem alguma dificuldade, busquem em algum livro do ano passado alguns exemplos. E na semana que vem vocês vão observar se conseguem entender a resolução a partir da minha aula daqui. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Tchau!